E aí, pessoal, tudo bem? É o seguinte, a gente vai dar início hoje ao nosso terceiro passo, certo? Esse passo ele vai ser o passo crucial do nosso curso, ou seja, ele é o passo mais importante que você deve focar a sua atenção para que tudo que a gente for ver daqui para frente se desenvolva da melhor maneira possível, certo? E é por isso que eu vou dividir essa aula em duas aulas para primeiramente mostrar para vocês a questão teórica e técnica da utilização do WordPress, para que numa segunda aula eu mostre a instalação do WordPress no seu servidor que você aprendeu a comprar e registrar lá no primeiro passo, certo? Então, nessa primeira aula do terceiro passo, eu vou mostrar para vocês a questão teórica do WordPress. O que é o WordPress, para que serve o WordPress, se ele é gratuito, se ele é pago, como é que eu como é que eu pesquiso referências relacionadas ao WordPress, correto? Então, o WordPress ele nada mais é do que uma plataforma semântica de vanguarda para publicação pessoal, que tem como foco a estética e os padrões web juntamente com a sua usabilidade. Então veja bem, o WordPress é uma plataforma de publicação é uma plataforma para publicação pessoal. Quando eu falo para publicação pessoal, é como se fosse um blogspot. Se você não conhece, você dá uma pesquisada no Google referente ao Blogspot, você vai ver que é um serviço de publicação pessoal. Porém, o WordPress é uma plataforma de publicação pessoal muito mais avançada do que o Blogspot. Você tem domínio de quase todos os termos relacionados à publicação, certo? Tem como foco a estética, os padrões web e a usabilidade. Quando eu falo padrões, eu estou falando no quesito padrões de codificação referentes a criação de sites na internet. Então, quando você tem uma plataforma profissional que trabalha com foco na estética, nos padrões web, no padrão web e na usabilidade, você tem uma plataforma altamente profissional, certo? Você não vai se preocupar com estética, você não vai se preocupar com padrões da internet e nem muito menos com a usabilidade do seu site. Por quê? Porque o WordPress já traz isso para você de forma totalmente automática, beleza? O WordPress é ao mesmo tempo um software livre e gratuito, ou seja, ele é a ferramenta que você vai utilizar para trabalhar e não lutar com o seu software de publicação de blogs. Então veja bem, o WordPress ele é totalmente gratuito, certo? Ele está sob a licença GPL, que é uma licença que trabalha com permissões para determinado tipo de softwares serem totalmente abertos. Ou seja, o WordPress, aqui fala, ó, o WordPress foi criado a partir do já desaparecido B2 Cafelog e é hoje, junto com o MobileType, o mais popular na criação de webblogs. As causas do seu rápido crescimento são, entre outras, seu tipo de licença, que é a licença de código aberto, sua facilidade de uso e suas características como gerenciador de conteúdo, criado por Ryan Boren e Matthew Mullenweg, e é distribuído sob a GNU, General Public License, sendo gratuito, certo? O WordPress é utilizado também como plataforma de desenvolvimento de sites de comércio eletrônico, revistas, jornais, portfólio, gerenciador de projeto, diretório de eventos e outros conteúdos devido à sua capacidade de extensão através de plugins, temas e programação PHP. Então, pessoal, resumindo esses três parágrafos, eu quero falar para vocês o seguinte: o WordPress hoje é uma ferramenta de publicação de blogs ou sites corporativos, certo? Como vocês podem ver no último parágrafo, ele fala que o WordPress é utilizado para a criação de e-commerce, que é o comércio eletrônico, lojas virtuais, revistas, jornais, portfólio, gerenciador de projeto, diretório de eventos. Então você tem uma infinidade de utilização para o WordPress. O WordPress é um sistema de código aberto, você pode utilizar quantas vezes você achar que sejam necessárias, sem precisar comprar licença, nem nada do tipo, certo? Então é uma plataforma de software livre, né? O que é software livre? Se você sabe o que é um software livre, você talvez tenha já ouvido falar na questão do Linux. Linux é um sistema operacional de software livre. Então o WordPress também trabalha nesse mesmo quesito, na mesma licença do Linux, que é a licença GNU, que é General Public License. Ou seja, ele é totalmente grátis, você pode usar ele quantas vezes você quiser. Basta fazer o download e instalar. Beleza? Então, pessoal, o WordPress é isso. É uma ferramenta que já vem nos padrões de codificação da internet, trabalhando com a estética,
trabalhando com a usabilidade, que são fatores bastante importantes hoje na criação de sites, certo? Sendo uma ferramenta totalmente gratuita e ao mesmo tempo muito fácil, tanto de se instalar como de utilizar, certo? Ele foi criado a partir do desaparecido B2 Cafelog. Para quem não conhece, era, digamos que foi a raiz do WordPress, foi um dos primeiros, certo? E é isso. O WordPress é um sistema de publicação pessoal que serve basicamente para você criar seus sites, seus blogs, criar seu portfólio e tudo relacionado à internet, beleza? Vamos lá. As características gerais do WordPress. O WordPress ele é escrito em PHP com MySQL. PHP, para quem não conhece ou quem não sabe, é uma linguagem servidora que trabalha com codificação para a web, certo? E o MySQL é um gerenciador de bancos de dados. Geralmente ele trabalha com a linguagem SQL, certo? É um CMS, Sistema de Gerenciamento de Conteúdo. Como eu falei, ela é uma ferramenta para publicação pessoal. E quando eu digo CMS, eu estou falando Sistema de Gerenciamento de Conteúdo. Ele é um sistema que incorpora uma funcionalidade de gerenciar conteúdo na internet, certo? Trabalha com XHTML, CSS, conforme os padrões da W3C. Quando eu falo XHTML e CSS são as linguagens básicas para a criação de qualquer site para a internet. E quando eu falo também que trabalho conforme os padrões da W3C, eu estou relacionando o conceito de estética, padrões da web e usabilidade. E a W3C é o órgão responsável para controlar esse tipo de quesito em todos os sites que existem na internet. Então, quando você trabalha com foco nos padrões da W3C, você vai criar um site totalmente organizado e usual para a maioria dos leitores que visitarem o seu site. Então você tem que trabalhar com foco nos padrões de estética, questão de usabilidade e os padrões da web. E o WordPress já traz isso tudo automático. Você não vai precisar se preocupar com esses padrões, porque já vem incorporado desde a sua codificação raiz. Beleza? Suporte extensivo a plugins. Essa é uma das melhores maravilhas do WordPress. Existe uma imensa extensão de plugins no códex do WordPress. Você pode baixar esses plugins, utilizar e isso vai ser muito fácil. Digamos que você queira colocar as redes sociais integradas ao seu blog, por exemplo. Automaticamente você procura um plugin que faça isso, baixa esse plugin, instala e automaticamente você não vai precisar manusear nenhuma linha de código para poder colocar as redes sociais no seu blog. Por quê? Porque os plugins já fazem isso automaticamente. E isso é uma das melhores ferramentas que o WordPress nos disponibiliza, a questão dos plugins, certo? Gestão de usuários. O WordPress também traz essa magnífica ferramenta que é a gestão de usuários. Você pode colocar diversos usuários no mesmo blog, cada usuário com uma função respectiva. Você pode ter o administrador do blog, o editor do blog, o assinante e assim sucessivamente. Você cria aí um encadeamento de pessoas que vão ter diversas funções dentro do seu blog, né? Faça instalação e atualização. A questão da instalação e atualização eu vou abordar na segunda aula do passo 3, que também é muito fácil, você não vai ter nenhuma dificuldade quanto a isso, certo? A instalação é bem rápida, beleza? Suporte a temas. Então, a segunda melhor característica do WordPress é suporte a temas, ou melhor dizendo, suporte a templates. Você não vai precisar criar o seu template do zero com HTML, CSS e PHP e depois integrá-lo ao WordPress. Se você tiver conhecimento para isso, ótimo, você vai criar o seu próprio template customizado do jeito que você quer e instalá-lo no WordPress. Mas ao contrário de pessoas que estão iniciando agora e que, lógico, pode ser o seu caso que você está assistindo esse curso, você não tem conhecimento sobre HTML, CSS, PHP, MySQL, esse tipo de coisa não. Você pode ir lá no códex do WordPress, lá no painel administrativo e escolher uma infinidade de temas que existem e dentro dessa infinidade de temas você pode escolher um para trabalhar em cima desse tema. Ou seja, você vai baixar esse template, instalar no seu blog e automaticamente você já tem o seu site totalmente feito e originado com aquele template, certo? Na segunda aula, aliás, no quarto passo, eu vou mostrar para vocês a instalação de templates através do códex do WordPress. Vou mostrar para vocês diversos templates que a gente pode baixar, instalar e visualizar da maneira que a gente quiser, beleza? Então tenham em mente que
as duas principais ferramentas do WordPress é a instalação de plugins e a instalação de temas. São ferramentas que diminuem bastante o grau de risco que você correria ao desenvolver um site do zero, beleza? Então, temos também o sistema de comentários. O sistema de comentários também é bastante utilizado por pessoas que queiram blogar, né? Você cria um post, automaticamente você já tem um sistema de comentários do próprio WordPress que pessoas vão poder estar comentando no seu blog de forma totalmente automatizada. Biblioteca de mídias. Então, no próprio WordPress, no painel administrativo, você tem uma biblioteca de mídias. Você vai poder controlar o que você vai fazer de download e upload. Você pode colocar nessa biblioteca de mídias imagens, vídeos, PDFs, músicas, tudo que for relacionado a mídias, você pode colocar dentro do seu servidor através do WordPress e utilizar essas mídias através do painel administrativo do próprio WordPress, certo? Isso também é uma ferramenta bastante importante e vocês vão utilizar bastante aí no decorrer da criação do seu site, beleza? E muito mais. Então, essas são só algumas características gerais que o WordPress nos disponibiliza, certo? Existem muitas outras características que transformam o WordPress em uma das melhores ferramentas do mercado, certo? Coisa que você levaria, digamos, 2 meses para criar um site corporativo, você leva menos de uma semana, certo? Isso menos de uma semana em áudios, porque você pode levar 3 dias para instalar o template, instalar os plugins necessários, configurar da maneira que você achar melhor, e dentro de uma semana você já pode entregar o seu projeto ao seu cliente, e se o seu cliente gostar e aprovar o negócio, você já tem o seu dinheiro referente ao que você fez para o seu cliente, e assim todo mundo fica feliz. Ou seja, é totalmente rápido, muito produtivo e vai minimizar bastante o tempo de vocês, beleza? WordPress.com versus WordPress.org. Beleza, existe na internet uma grande dúvida relacionada a WordPress.com versus WordPress.org. Eu vou tentar diferenciar esses dois serviços para vocês. O WordPress.com ele é o site oficial da plataforma WordPress, certo? Lá eles disponibilizam um serviço totalmente gratuito, onde você vai poder criar o seu blog em questão de minutos, certo? Eles já lhe dão a hospedagem gratuita e lhe dão o domínio gratuito, que geralmente vem acompanhado da extensão wordpress.com, certo? E é o seguinte, você pode criar o seu blog de forma totalmente grátis, em minutos, através do wordpress.com. Ele é totalmente gratuito, mas existem alguns poréns. Através da plataforma wordpress.com, você instala o seu WordPress, porém, as melhores funcionalidades que existem na plataforma WordPress, no wordpress.com você não vai ter, certo? Tenha em mente, o wordpress.com é um site. É nesse site que você vai ter esse serviço gratuito, certo? Então, você vai poder instalar nesse site o seu WordPress, porém, as principais características, as principais funcionalidades que o WordPress nos disponibiliza, no WordPress.com você não vai ter. Isso vai se tornar o quê? Limitado. Você não vai poder instalar plugins, certo? Você não vai ter o seu WordPress em português. Você vai ter quedas frequentes no seu site, o seu site vai ficar muito lento, isso por experiência própria, certo? Então, o WordPress.com ele não é indicado para você que está fazendo esse curso. Se você está fazendo esse curso, eu estou ensinando desde o primeiro passo que você tem que aderir a um sistema totalmente profissional, desde a compra da hospedagem, compra do domínio e instalação do WordPress. Então, se você quer um sistema profissional, não utilize o WordPress.com, certo? O WordPress.com nada mais é do que o site oficial da WordPress e lá é disponibilizado um serviço para você gratuito para instalar o WordPress, ter o seu domínio gratuito e automaticamente ter o seu blog criado. Porém, se você quer um sistema profissional, não utilize o WordPress.com, porque é muito limitado, você não vai ter o suporte a plugins e o seu site vai ser todo em inglês, certo? Isso torna, digamos, o seu site totalmente trágico aos brasileiros. E o WordPress.org é o contrário do WordPress.com. O WordPress.org você vai poder fazer o download da plataforma completa do WordPress, certo? E essa plataforma completa do WordPress a gente vai utilizar no servidor pago que a gente contratou lá no nosso primeiro passo. Então, eu faço o download da plataforma, certo? Do sistema completo do WordPress, instalo no meu servidor pago, que eu fiz a adesão lá no primeiro passo. Depois que eu instalei, eu posso configurá-lo de forma totalmente
individual. Eu não vou ter limitações de velocidade de carregamento do site, eu não vou ter limitações relacionadas à questão dos plugins, certo? Eu não vou ter limitações referentes à tradução para o português brasileiro, que vai ser totalmente feito no WordPress.org, certo? Eu não vou ter limitações no quesito instalação de templates, certo? Então veja bem, o WordPress.com, quem usa o WordPress.com é amador e o WordPress.org é profissional, certo? Eu posso até entender, não, mas eu não tenho verba, não tenho dinheiro para pagar uma hospedagem mensal. Tudo bem, você pode experimentar o WordPress.com, mas com o pensamento no futuro próximo você aderir a uma hospedagem paga, a um registro de domínio pago e a utilização do WordPress profissional. Por quê? Porque você vai ter muito mais funcionalidades e essas funcionalidades vão estar relacionadas a você. É você que vai determinar o que instalar, é você que vai determinar o que utilizar, certo? E não o WordPress.com, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham aderido o conceito de utilização do WordPress. O WordPress é uma ferramenta totalmente livre, você pode utilizá-la quantas vezes quiser, que ela está sob a licença GNU, certo? É uma ferramenta para publicação de blogs e sites, beleza? E para mim, eu a considero hoje uma das melhores ferramentas para desenvolvimento de sites. Se você tem ideia, se você fizer uma breve pesquisa no Google, você vai ver que a maioria dos sites que existem na internet são criados através do WordPress. Existem concorrentes, lógico, como tudo na vida. Existe o Joomla, existe o Drupal, certo? E outros CMS que também são muito bons, porém não chegam nem aos pés do WordPress. Por quê? Porque o WordPress é uma ferramenta totalmente funcional, fácil de manusear e totalmente intuitiva. Pesquisas comprovam que os sites que foram criados através do WordPress, o Google ele consegue indexar melhor. E quando eu falo indexar, eu falo na questão de ranquear. Ou seja, digamos que você tem a primeira página no Google 10 sites. Se esses 10 sites, só um estiver com WordPress, você pode ter certeza que esse site será o primeiro da lista. Ou seja, vai ser o primeiro da primeira página do Google, certo? O Google ranqueia melhor para os sites que estão utilizando o WordPress, e isso é muito importante. Se você quer ter um site na primeira página do Google recebendo visitas direto, você cria ele com o WordPress e assim você já tem uma grande chance de ficar lá na primeira página, beleza? Então, pessoal, essa aula ela vai ficando por aqui, beleza? Se surgiu alguma dúvida ou se faltou algo nessa explicação que eu dei para vocês, vocês podem me procurar, não tenham medo, eu vou estar lá para retirar a dúvida de vocês, beleza? No meu blog, no blog WL, tem diversos artigos relacionados ao uso do WordPress, tem artigos relacionados a plugins que eu indico, artigos relacionados à instalação do WordPress. É só você ir lá, dar uma acessada, visualizar a categoria WordPress e vocês vão ver diversos tutoriais relacionados a essa magnífica ferramenta, beleza? Então, espero vocês na nossa segunda aula do passo 3, que é onde eu vou mostrar para vocês como fazer o download do WordPress.org, instalar no servidor, certo? E mostrar para vocês todo o funcionamento. E é o seguinte, vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Esse aqui é o painel do WordPress.org, certo? Eu já tenho ele instalado no meu servidor, como vocês podem observar, é bem simples de visualização, certo? Nós temos aqui posts, mídia, páginas, comentários, contato, alguns plugins aqui que já estão instalados, certo? Aqui estão os plugins, aqui é onde eu posso instalar plugins, desinstalar plugin, certo? Na aparência é onde eu vou ter a aba temas, é onde eu vou poder instalar os templates, desinstalar, verificar, tudo mais, certo? Se você quer saber um pouco mais sobre o WordPress, também você pode visitar o WordPress, certo? Brasil. Opa, Brasil não, Brasil. Vamos lá. WordPress Brasil. Certo? Aqui está todo em português. Você pode ter diversas informações referentes ao uso do WordPress, certo? Vocês podem observar que ele já tem uma organização que trabalha diretamente no Brasil para lhe passar todas as informações referentes ao WordPress. Aqui a gente faz o download, a gente pode fazer o download do WordPress.org, certo? E já utilizar esse download aqui no nosso servidor, beleza? Então, no segundo passo, aliás, na segunda aula do passo 3, eu vou mostrar para vocês como fazer o download e como instalar em nosso servidor, beleza? Então, pessoal, espero vocês na próxima aula. Um forte abraço para vocês. E se tiverem alguma dúvida, por favor, me procurem, beleza? Forte abraço e até lá!